Olá, sétimo ano. Hoje vamos falar sobre impactos ambientais e catástrofes naturais. Então vamos lá, eu quero que vocês pensem o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em meio ambiente. Então pensem em imagens que vêm na cabeça de vocês quando vocês pensam na palavra meio ambiente. Pensaram? Então vamos lá. Então, imagens que possivelmente vocês pensaram. Geralmente as pessoas imaginam uma árvore, né? Uma floresta, enfim. E aí, o que seria meio ambiente? O meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra ou em alguma região dela e que afetam o ecossistema e a vida dos humanos. Então, aí a gente tem duas imagens de meio ambiente, né? O meio ambiente natural e o meio ambiente modificado, que também é uma parte do meio ambiente. Ele envolve todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra. E aí, em um ecossistema, a gente tem fatores bióticos e abióticos. O que seria fatores bióticos? Bio se refere à vida. A palavra bio significa vida. Então, fatores bióticos são aqueles fatores relacionados a seres vivos, como animais, plantas, algas. Quando a gente fala de fatores bióticos, a gente está falando de fatores vivos de um ecossistema. E a gente tem os fatores abióticos. Quando o A vem na frente de uma palavra, ele quer negar, né? Então, é abióticos, é sem vida. Então, quando falamos de fatores abióticos, estamos falando de fatores não vivos. E aí, quais seriam esses fatores não vivos? Ar, água, solo, rochas, a temperatura, a luz. E aí são os fatores não vivos. E o ecossistema é a interação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Então, o ecossistema é a interação entre esses fatores vivos e esses fatores não vivos. E aí, um ecossistema, eu coloquei a imagem de um exemplo de um ecossistema, né? A gente tem os animais, as algas, a água e interação. E aí, essa interação forma o ecossistema. E a gente viu na última aula, né, os biomas brasileiros. A gente tem a Caatinga, a gente tem Mata Atlântica, a gente tem a Amazônia, Pampa, Cerrado e Pantanal. E a gente vê a diversidade de ecossistemas que a gente tem, né? Como são diversos, cada um com sua particularidade que a gente já viu na outra aula. E a gente também tem a classificação dos tipos de ecossistemas. A gente chama de talassociclo o ecossistema de água marinha, né? De água salgada. Epinociclo, o ecossistema terrestre. E o limnociclo é o ecossistema dos rios, de água doce. E aí, biodiversidade. O que significa essa palavra biodiversidade? Vocês sabem que bio significa vida, né? Como a gente já viu. E diversidade é diversidade, né? Então, biodiversidade significa variedade de vida. Então, variedade de vida. E engloba riqueza de espécies. Os ecossistemas podem ter grande biodiversidade, grande riqueza de espécies, né? Vários tipos de espécies diferentes, ou não. E aí, quais as causas de modificações sofridas pelo meio ambiente? A gente tem causas naturais, né? Algumas modificações que ocorrem no meio ambiente por causas naturais. E a gente tem causas antropogênicas. O que seria causas antropogênicas? São causadas pelo homem. Então, causas antropogênicas são causadas pelo homem. E causas naturais são que acontecem naturalmente. E aí, consequências. A gente tem catástrofes naturais, que acontecem naturalmente, e tem impactos ambientais. E aí, eu vou falar para vocês agora sobre as catástrofes naturais. Então, vamos lá. Os desastres naturais, eles representam um conjunto de fenômenos que fazem parte da geodinâmica terrestre, portanto, da natureza do planeta. Para os seres humanos, muitos danos e prejuízos são resultado dos desastres naturais, os quais geram diversos impactos na sociedade. Então, eu coloquei aí a foto de diversas catástrofes naturais
que geram impactos na sociedade, né? Para os seres humanos, causam danos, causam prejuízos. Essas catástrofes que ocorrem naturalmente. E eu vou falar um pouco mais de cada uma. A gente tem os terremotos. O que seria um terremoto? Seria um tremor de terra. Então, terremoto é um tipo de tremor abrupto e intenso que ocorre na superfície terrestre, graças a fenômenos geológicos que ocorrem na litosfera. Então, a gente tem as placas tectônicas, e essas placas tectônicas, elas ficam soltas e em movimento. Quando essas placas tectônicas elas se encostam, gera o terremoto, que é esse tremor de terra. A gente também tem os tsunamis, né? Que são ondas gigantes, né? Coloquei uma foto para vocês. E os tsunamis, eles podem ser definidos como grandes ondas oceânicas geradas por terremoto. Então, o terremoto faz com que ocorra o tsunami, que são essas ondas gigantes, ou por outros eventos geológicos também. A ocorrência desse fenômeno provoca a invasão de áreas litorâneas, ou seja, a água invade essas áreas de terra por ondas gigantes que rapidamente destroem tudo que encontram. Então, essas ondas elas vão invadir a Terra e vão destruir tudo que encontram. E geralmente pode ser causada por terremoto, né? Esse tremor de terra pode fazer com que gere um tsunami ou por outros fenômenos geológicos. Aí a gente também tem o furacão, tufão e tornado, que é esse vento que eu coloquei na foto para vocês, né? Que causa grande destruição também. E eu vou falar sobre a diferença um pouco. Os furacões ou tufões, eles são fenômenos que eles são maiores. Então, os furacões, eles são maiores, só que eles são mais lentos. E aí, por ser mais lento, né? Eles geralmente se originam em áreas oceânicas. E a gente tem o tornado. Os tornados, eles se formam na área continental, na Terra. E eles são menores, só que eles são muito mais rápidos. E aí, por isso, eles são mais destrutivos do que os furacões, né? Por serem mais lentos. A gente também tem de catástrofe natural a erupção vulcânica, né? Então, erupção vulcânica é a saída de magma. Magma é aquilo que a gente tem no interior da Terra, bem quente, né? Pedaços de rochas, gases e cinzas, sai bastante cinza, por conta do vulcanismo. Ao entrar em contato com a superfície através das erupções vulcânicas, o magma ele recebe o nome de lava, que ao solidificar-se ao longo do tempo, origina as rochas vulcânicas ou magmáticas. Então, esse magma, quando ele sai por esse vulcão e depois de um tempo ele se solidifica, ele vai originar rochas. Essas rochas vão ser chamadas de rochas vulcânicas ou rochas magmáticas. A gente tem catástrofes naturais causadas pelo ser humano. E aí eu coloquei para vocês que a gente viu recentemente, né? Uma catástrofe causada pelo ser humano, que foi um vazamento de óleo. A gente viu isso no Nordeste, já teve no Rio. O vazamento de óleo. A gente teve rompimento de barragens, que também é uma catástrofe causada pelo homem, né? Teve em Brumadinho, em Minas, né? Recentemente, a gente viu como foi destrutivo esse rompimento de barragens, como foi complicado e triste, né? E aí, eu deixei para vocês aqui uma reflexão. Essas catástrofes causadas pelo homem, é acidente ou crime? Para vocês pensarem, é um acidente ou é crime? E aí eu coloquei essa charge para vocês, né? A morte falando pro menininho, não fui eu, né? Então, assim, é para vocês refletirem sobre isso. E aí, o que eu vou fazer para vocês? Após essa explicação, eu também vou mandar uma explicação para vocês em PDF, né? Um arquivo em PDF com a explicação e os exercícios sobre esse assunto. E aí vocês vão ler a explicação, vocês vão fazer o exercício e vocês vão devolver essa atividade para o e-mail karinepalmeira@hotmail.com ou vocês vão me devolver essa atividade via WhatsApp, tá bom? Então, é isso.
Um grande beijo para vocês, se cuidem. Espero logo matar a saudade de todos vocês.